Boa noite a todos. Todos os anos são 3 audiências de avaliação do quadrimestre, no mês de fevereiro, mês de maio e 30 de setembro. Tá ok? Alguma coisa, doutor? Boa noite a todos. Vou passar a palavra, então, ao Alex, para ele começar a exposição. Eu só gostaria que você dissesse seu nome completo e o cargo para a taquigrafia, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alexandro Nakanishi Pérez. Sou o chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda. Queria agradecer a participação da população junto à exposição e o cumprimento de umas exigências legais, né? Então, o objetivo da audiência pública hoje é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2014, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, hoje nós vamos demonstrar o balanço orçamentário, o resultado primário e nominal, os restos a pagar e disponibilidade de caixa, sobre a dívida fundada e os relatórios de gestão fiscal. Bom, o balanço orçamentário, ele é definido na Lei 4.320/64, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apresentando um resultado positivo superávit ou negativo déficit. Nesse quadro, nós demonstramos as receitas orçamentárias do município. Na parte superior, onde está a receita corrente e receita de capital, é a parte do executivo, da prefeitura e câmara, tá? Então, nós temos uma previsão total de R$ 746.720.000. Existe uma previsão para cada quadrimestre, que é em torno de R$ 248.906.000, e o município conseguiu arrecadar R$ 227.036.000. Esse valor está aquém do previsto, principalmente na receita de capital, que a receita de capital prevista era R$ 40.906.000 e houve arrecadação somente de R$ 3.824.000. Grande parte desse valor de receita de capital são as transferências de investimentos do governo do Estado e governo federal. Então, por algum ajuste, nós estamos atrás de recursos federais e estaduais que até o momento não chegaram, mas a previsão é a entrada desse recurso ao longo do ano. A parte de baixo desse quadro demonstra as autarquias municipais, o Instituto de Previdência, Caixa de Saúde e o Serviço de Saúde. Então, de um total previsto, ali na segunda coluna, a gente tem uma previsão para o primeiro quadrimestre de R$ 298.366.000 e houve arrecadação de R$ 284.219.000, um valor inferior ao previsto em 4,74%. Nesse quadro, nós demonstramos a despesa orçamentária. Então, como no quadro anterior, a parte superior do relatório é parte da prefeitura parte da prefeitura. Então, a nossa previsão de despesa no exercício é de R$ 731.449.000. A previsão para o quadrimestre é de R$ 242.385.000. O empenhado até o primeiro quadrimestre foi de R$ 312.968.000. E o liquidado, que é o que realmente aconteceu, é o que já foi executado, entregue, material entregue, obra entregue, em R$ 191.493.000. Esse valor dos R$ 312.968.000 empenhado, ele corresponde a todos os contratos que já foram firmados pelo município e eles vão ser executados ao longo do ano. Então, a diferença dos 312 milhões para os 191 liquidados são os contratos que ainda vão ser executados ao longo do ano. Então, todos os contratos do município com alguma empresa que
que seja executado no exercício, ele já é empenhado para no que ocorra a gente não ter orçamento até o final do ano, então ele já é empenhado. Depois é feita a liquidação a cada entrega de serviço, medição ou material. Na parte inferior do quadro, nós temos a Câmara, o Instituto, Caixa e o Serviço de Saúde. Nesse total de previsão para o exercício de 897.847.000, a previsão para o primeiro quadrimestre de 297.851.000, empenhado 385.818.000 e liquidado 233.020.000 reais. Esse daí é um resumo da receita e comparativo com o empenhado, né? Então, dentro do primeiro quadrimestre, a soma da Prefeitura mais Câmara, o porquê que aqui está consolidado? Porque a Câmara ela não tem receita, então o cálculo da Câmara sempre é em conjunto com a Prefeitura. Então, aqui o comparativo Prefeitura e Câmara de receita foi 227.036.000, empenhado 319.458.000. Nesse comparativo, a gente tem só o empenhado, não foi feito o comparativo de liquidado. Então, nós temos um déficit alto, mas isso vai ser amortizado ao longo do exercício, por causa dos contratos. O CESASV, a receita foi de 18.529.000, empenhado 36.963.000, um déficit de 7,48%. O IPRESV teve uma receita de 32.148.000, empenhado 22.091, um superávit de 4,08%. A Caixa de Saúde teve uma receita de 6.513.000, empenhado 7.304.000, um déficit de 0,32%. No consolidado, houve um déficit de 41,23%. Lembrando que isso daí, ao longo do exercício, vai sendo amortizado em razão dos contratos ainda que estão sendo executados. A próxima apresentação é referente ao resultado primário. Qual a finalidade do resultado primário? Avaliar a necessidade das medidas adicionais para o cumprimento da meta estabelecida nos anexos de metas fiscais. Então, o resultado primário, a gente faz uma análise e, se houver superávit, parte desse recurso serão direcionados para o pagamento da dívida pública. Esse quadro ele demonstra sobre as receitas e despesas que a gente faz um cálculo para demonstrar o que sobraria de recurso para a gente amortizar de dívida. Então, a previsão de receita, esse daí é só da administração direta, tá? Então, a receita fiscal, receita de capital e receita, aí apura-se a receita fiscal líquida. Então, a receita fiscal líquida prevista é de 733.187.000. A previsão para o primeiro quadrimestre é de 244.395. E o arrecadado foi de 221.893.000. A despesa ficou em despesa fiscais líquida em 713 milhões, a previsão anual, tendo um resultado primário de 19.737. Essa é a previsão para o exercício. Previsão para o primeiro quadrimestre, a receita fiscal líquida de 244.395.000, despesa fiscal líquida de 237.816.000, tendo resultado primário estimado de 6.579.000. Agora, o executado, então a receita fiscal líquida ficou em 221.893.000 e a despesa fiscal líquida ficou em 183.711.000. Essa despesa é baseada na despesa liquidada, que é o que exatamente já foi executado, né? Então, nós tivemos um resultado primário no primeiro quadrimestre de 38.182.000. A meta prevista na LDO seria de 20.872.000 para o ano, para o exercício. Então, a gente
está superando a estimativa para o exercício. Espero que isso daí seja mantido até o final do exercício, né? O próximo slide é referente ao resultado nominal. Então, o resultado nominal tem como objetivo medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. Ali nós temos a dívida fiscal, a dívida de longo prazo, em 31/12/2013, e o comparativo com dia 30/4/2014, que é o primeiro quadrimestre. Nesse primeiro quadro, a gente pode verificar, na primeira linha, que houve um acréscimo na dívida. Esse acréscimo foram acordos firmados junto ao Instituto de Previdência. Então, o município firmou alguns acordos de dívidas de 2011 e 2012. Houve um acréscimo na dívida de longo prazo. Então, a dívida consolidada líquida no encerramento de 2013 foi de 438.261.000, e no dia 30/4/2014, o encerramento do primeiro quadrimestre ficou em 449.559.000, tornando assim um resultado nominal negativo de 11.298.000. O previsto na LDO para o exercício é de 5.992.000. Esse resultado nominal realizado, lembrando, é só do primeiro quadrimestre. Então, nós temos mais 2 quadrimestres aí para chegar na meta estabelecida, e o município vai se esforçar para chegar nesse ponto aí. O próximo slide refere-se à demonstração de restos a pagar. Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. Então, são empenhos liquidados ou somente o empenho que foram transferidos de um exercício para o outro. Esse quadro demonstra o saldo anterior, que seria o saldo em 31/12/2013, o saldo total do município, Câmara, Prefeitura, Serviço de Saúde, Caixa de Saúde, Instituto de Previdência, de 224.832.000. Dentro do primeiro quadrimestre, nós tivemos cancelamentos de R$ 298.700, houve pagamento de R$ 59.883.000 e um saldo final no primeiro quadrimestre de R$ 164.650.000. Nisso daí a gente demonstra uma redução do resto a pagar em 26,76% do saldo encerrado no exercício 2013. Esse próximo slide é referente à disponibilidade de caixa. Tem como objetivo verificar a disponibilidade de caixa disponível para pagamentos dos restos a pagar. A disponibilidade de caixa, a gente faz o comparativo dos restos a pagar processados, são os empenhos liquidados. Os que não são liquidados, eles nem sempre vão ser executados, então é sempre comparado pelos restos a pagar processados. Então, aí temos todas as unidades da Prefeitura, né? Prefeitura Municipal, Câmara, CESASV, PRESV, Caixa de Saúde. A disponibilidade de caixa de todos, no total do primeiro quadrimestre, foi de R$ 74.274.000. O restos a pagar, o saldo de restos a pagar no primeiro quadrimestre foi de R$ 82.458.000. Então, a gente tem um saldo negativo de R$ 8.183.000. Se a gente fosse honrar hoje todos os restos a pagar, exercícios anteriores a 2013. Próxima apresentação é referente ao relatório de gestão fiscal. Então, ele tem como objetivo a verificação dos cumprimentos dos limites impostos pela legislação vigente. São os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, baseado na despesa de pessoal, despesa com inativo e dívida consolidada líquida. A coluna ali, limite prudencial e limite legal, são os limites estabelecidos pela legislação. Então, eles
a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, quando ele instituiu o limite prudencial, a partir desse momento, quando o município atinge o limite prudencial, ele já tem que fazer alguns cortes de despesa, e quando ele atinge o limite legal, ele é obrigado a reduzir a sua despesa, cortando funcionário, hora extra, cortando várias despesas para chegarem no limite prudencial. Então, o município hoje, ele atinge a despesa de pessoal em 48,18%, abaixo do limite prudencial. Só que assim, a gente tem que lembrar que o município, a despesa de pessoal, hoje a gente tem 4 meses só, mas o exercício são 13 meses, né, com o 13º. Então, a projeção é, até o final do ano, a gente chegar em torno de 52% a 53% da despesa de pessoal. Ali nós temos uma divisão entre executivo e legislativo. Então, o executivo hoje está em 46,44, o executivo 1,74. Depois nós temos as despesas com inativos. As despesas com inativos nos 12 últimos meses somou 62.304.000, 9,29% da receita corrente líquida. Lá no topo do relatório tem a receita corrente líquida. Todos esses valores, esses percentuais são das despesas comparado à receita corrente líquida. Tá? Todos esses valores também são dos 12 últimos meses. Então, eles são apurados de abril a maio, de maio de 2013 a abril de 2014. A dívida consolidada líquida no final do primeiro quadrimestre ficou em 449.559.000, 67,04%. Bom, basicamente são esses daí os anexos exigidos para a explanação. Obrigado aí pela participação. Agora está aberto a perguntas. Nilza. Então é importante vir aqui, falar o nome e localização, tá bom? Bom, meu nome é Nilza Aidar, faço parte do Conselho de Saúde, né? E gostaria de fazer uma pergunta. Quais os motivos e quais as ações tomadas até o momento para que os governos do Estado e Federal cumpram com suas obrigações e transferências, que, pelo que eu vi, o número que eu percebi, de quase 41 milhões, somente 3 milhões e 800 chegaram, né? A não ser que eu tenha visto de forma errada. Mas por que não chegou essa diferença de 37 milhões ou 36 milhões? Essa é a pergunta. Bom, é assim, desculpa. Em relação à receita de capital, o orçamento ele faz previsões. Então, a gente tem previsão que vai ser construída uma unidade escolar, uma unidade de saúde, e isso daí depende de articulação política, além da execução do convênio. Mas depende muito de articulação política, de quem pediu para fazer o orçamento. Vou dar um exemplo. A unidade de saúde, vai ser construída uma unidade de saúde aqui no centro. Então, o secretário de saúde projetou, foi atrás, gerou um projeto, entregou no Ministério da Saúde e ele fica lá. Então, depende de articulação política do Ministério aprovar e liberar o recurso. Então, assim, no começo do ano, esse orçamento é baseado em projetos que foram feitos na LDO e no PPA do ano passado. Então, a gente tem valores, aí agora falta o esforço político dos secretários, de quem colocou o projeto lá nos ministérios ou nas secretarias aqui do Estado, articularem para liberar. Alguns pode ser problema de documentos, mas com certeza está sendo executado.
Vou dar um outro exemplo, é a Secretaria de Habitação aqui, ela está tocando vários projetos que os recursos já estavam aqui. Então, você vai ver aí ao longo do ano a entrega de alguns conjuntos habitacionais, mas esses recursos já foram captados anteriormente e ficaram guardados no banco, e agora eles estão sendo executados. O Alfredo foi um dos secretários que, na época, correu atrás aí de recursos, e essas obras às vezes, são executadas em 3, 4 anos. Então, às vezes, a gente pega um recurso para um exercício, o dinheiro entra em um exercício, mas é executado ao longo de 3, 4 anos. Né? Entendeu? Próxima. Anália. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Anália Silva, sou assessora do vereador Alfredo. Eu tinha 2 perguntas. Uma acabou de ser respondida, que era na mesma linha da Nilza, e a outra é que você apresentou um aumento na dívida consolidada. Eu queria saber quais fatores levaram a esse aumento e se tem uma previsão para uma diminuição dessa dívida a longo prazo. Então, em relação ao acréscimo de valor na dívida fundada, refere-se a valores que ficaram em aberto desde o exercício 2011, junto ao recolhimento de Instituto de Previdência. Então, em 2010, houve uma auditoria do Ministério da Previdência e foi feita uma auditoria e um levantamento de valores, por atraso de pagamentos, por valores recolhidos a menor. Então, o município, esse ano, até para poder tirar a CRP, que é a certidão de regularidade da Previdência, o município teve que fazer alguns acordos, alguns parcelamentos dessas dívidas para a emissão do CRP. Então, são dívidas de 2010 a 2013, e o município já fez esses parcelamentos e já está honrando. Quanto à diminuição da dívida, todos os parcelamentos estão sendo pagos. Então, a previsão que estava sendo realizada na LDO, o que estava previsto na LDO em termos de amortização de parcelamentos, o município tem honrado todos esses daí. Então, a previsão é até o final do ano, até aumentar o valor da amortização da dívida, porque houve um acréscimo de dívida. Então, como houve um acréscimo, a gente tem mais parcelamentos a se pagar. Então, até o final do ano, a amortização também vai ser maior. Né? Uma coisa que também é importante em relação à dívida, esse ano a gente fez não é um acordo. O Tribunal de Justiça do Trabalho, referente a precatórios, o município não pagou 2012 e parte de 2013, e o município, junto ao desembargador, a gente fez um parcelamento desses valores. Só que não é com o Tribunal de Justiça, a gente não faz um parcelamento por escrito, ele autoriza a gente parcelar esses valores. Então, esse ano também o precatório, além do depósito mensal, está sendo feito 2 depósitos referente a 2012 e 2013, em torno de R$500 mil por mês. Né? Então, o precatório, a tendência esse ano é ter um abatimento maior. Né? Ok. Mais pergunta? Hoje o pessoal, acho que é o frio que não está muito... Alex, a questão do fundo da dívida ativa, foi aprovada a legislação aqui na casa do FEDA, para que pudesse haver um desenvolvimento nessa área de cobrança da dívida. Você sabe como é que está o processo? Não passa pela Secretaria da Fazenda? Então, esse projeto do FEDA, que é um levantamento, é uma forma de recuperação da dívida ativa municipal, né? Então, foi aprovada aí a lei do FEDA, tem acho que uns 15 dias aqui na Câmara. Quem está à frente desse projeto é a Secretaria de Governo, e agora eles estão na execução da licitação
da empresa, que, na verdade, junto a isso daí tem que ser feito uma contratação de um banco que faz a análise da dívida ativa e depois ajuda a cobrança. Então, está nessa fase de levantamento e eu acho, na minha opinião, que até o final do ano a estrutura toda já vai estar pronta para a execução do ano seguinte. Existe um outro fator também que está sendo tocado pela Secretaria de Governo para aumento da arrecadação, seria a recuperação dos depósitos judiciais. Então, o município tem vários depósitos judiciais efetuados por contribuintes. Então, os contribuintes fazem questionamento quanto à cobrança de IPTU, ISS, e faz um depósito judicial do valor que o município está cobrando. O município já aprovou uma lei que poderá ser utilizado parte desse recurso depositado. O juízo tem que autorizar e a gente vai conseguir recuperar parte desses recursos também. Esses recursos são exclusivamente para pagamento de precatório. Então, a ideia, ao longo deste ano, também a gente amortizar mais valores de precatório aí. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Carlos? Bom, então, nada mais a discutir. Eu passo aqui para as considerações finais do Alex, que nós estamos modificando o horário das audiências, recomendação do Ministério Público para que ela aconteça à noite. Isso acaba trazendo para a gente toda uma equipe de funcionários, tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal, que tem horário administrativo, e nós estamos fazendo um esforço muito grande para que maior parte possível da população possa participar dessas audiências, já que são audiências estipuladas por lei. Nesses últimos 2 anos, à frente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, nós temos feito questão, estamos cumprindo religiosamente a legislação, em que pese a convocação das audiências públicas para discussão e análise de toda a peça orçamentária. Dia 13, agora nós temos a audiência da LDO, né, que é para avaliação a lei de diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2015. Então, é importante, é aqui que a gente coloca as emendas para o orçamento, prevendo o que nós achamos que é importante para a execução a partir do próximo ano. Então, essas audiências, elas são fundamentais, e é importante que a gente replique para que mais pessoas participem, porque assim você vai criando mecanismos de participação popular, de democracia participativa no processo de elaboração do orçamento da cidade. Então, eu passo para o Alex agora, que tem também colaborado e muito. Agradeço a compreensão da Secretaria de Finanças em modificar o horário, se colocar à disposição para vir à noite, o Alex, o Maurício, porque acham que é importante a gente criar esse canal com a população. Muito obrigado. Bom, queria agradecer também a participação de todos aqui. Avisar que a Secretaria da Fazenda está sempre à disposição. A maioria dessas informações elas estão disponíveis também no site da Prefeitura Municipal. Existe um link lá, Lei da Transparência. Então, hoje você consegue visualizar tudo que é arrecadado, tudo que é pago pelo município, parte de orçamento. Então, quem gosta pode acompanhar a execução ao longo do ano dentro do site do município. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, algum outro questionamento, vocês podem entrar em contato. Eu vou, se vocês quiserem anotar, um e-mail da Secretaria da Fazenda, tá? cefaz.espexp@sãovicente.sp.gov.br. Prometo que todo dia eu leio, pode ser que eu não consiga responder no momento, mas vou responder. Então,
Então, tendo alguma dúvida ou se alguém quiser algum esclarecimento, é só mandar um e-mail, a gente tenta responder o mais breve possível. E agradecer a todos pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Damos por encerrada a presente audiência. Até a próxima.